Pois é, já passou do meio do ano e aí chega aquele momento em que nós paramos para reavaliar tudo aquilo que já foi feito durante esse período e muitas vezes nos damos conta de que quem fez um planejamento ou listou metas no início de 2025 talvez não tenha conseguido cumprir com parte desses propósitos listados lá no 1º de janeiro. Quando a gente faz essa avaliação, muitas vezes nos vem o sentimento de incompetência, de tristeza, de frustração. Será que a gente está falhando nesse planejamento? Como é que a gente pode administrar esses sentimentos ruins que nos chegam com essa avaliação? Dá para virar esse jogo, se reorganizar, correr atrás para tentar cumprir com esse planejamento? Ou a gente está criando expectativa demais? Para tratar desse assunto e tentar trazer um pouco de orientação para todos nós. Do meu lado está a Lana Balardinha, ela que é psicóloga e terapeuta integrativa, vai nos ajudar aí a organizar esses pensamentos dentro das caixinhas de maneira mais adequada e dar a dimensão certa para cada um desses projetos, né, que a gente faz no início do ano, né, Alana? Boa tarde, muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório. Primeira pergunta que eu te faço, será que a gente está acertando em fazer essa lista grande aí no início do ano, com promessas, propósitos, e se colocando num compromisso para cumprir até o final do ano mudanças e projetos de vida? Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Muito obrigada por vocês abrirem espaço para falar de um tema muito importante. Eu vejo que a saúde mental não é um tema que vocês costumam abordar em datas específicas, mas que vocês costumam manter uma continuidade. Isso é muito importante, é muito relevante, né? E sobre esse tema, então, a gente tem a ideia de que a passagem de calendário, seja a virada de mês ou a virada de ano, é que vai nos trazer as mágicas da nossa vida, né? Os objetivos realizados, os sonhos conquistados. Mas, na verdade, a constância a longo prazo é a melhor forma da gente poder conquistar, talvez, esses objetivos. É claro que imprevistos podem acontecer, né? Às vezes, uma questão de saúde nos pega no meio de um trajeto, a gente tá tentando cumprir um sonho, assim. E aí aquilo nos pega de surpresa, mas é necessário a gente sempre trabalhar com a presença. Eu gosto muito de trocar a palavra assim, culpa, que às vezes a gente sente, né, por não ter atingido algo, por responsabilidade. Porque a culpa nos leva a uma tristeza, a uma estagnação. E a responsabilidade nos dá a ideia, não, eu ainda tenho alguma coisa que eu posso fazer sobre isso, né? E mesmo que o ano acabe, assim, né? É claro, é muito bom, assim, porque a gente tem um sentimento coletivo de esperança, de renovação, e é importante manter isso, né? Essa renovação. Mas as coisas não mudam muito, né? Do dia 31 para o dia 1º. O principal é dentro de nós, e por isso o autoconhecimento é tão importante, né? A gente saber assim, não, o que é realmente a prioridade? Será que isso aqui que eu pensei para mim não é uma pressão social que os outros acham que eu preciso ter ou realizar? E é sim algo meu, né? Então a gente tentar diferenciar realmente. E em frente a algum imprevisto, tentar atualizar, né, os objetivos. Às vezes um plano nosso tem que ficar pausado por um longo prazo ali até que a gente possa voltar de novo a atenção para aquilo. Aí é o momento de respirar, se perdoar, né? Tem coisas que fogem do nosso controle, né? Então, aí a partir disso recalcular a rota e começar de novo. Tu trazes aí um ponto importante sobre muitas coisas não dependem da gente, né? Na verdade, boa parte das coisas. Então, é importante a gente também, ao mensurar projetos, considerar que nem tudo está só sob a nossa batuta. Muito bom. Eu, particularmente, gosto de ter um plano A, um B, um C, um D, por aí vai. Porque caso aquele plano A não se cumpra dentro das formas que eu pensei ou no prazo, né, que eu estipulei, vai ter aquele plano B ali e tudo isso ser muito baseado nos nossos princípios, nos nossos valores de vida. Porque se algo der errado, não vai sair tanto assim fora do planejado, né? Por exemplo, se uma pessoa tem o objetivo de ter saúde e também de emagrecer, perder peso ou mudar alguma forma do corpo para um padrão que acredita que seja, né, o seu ideal, e aquilo ali, na verdade, se tu quer saúde, tu vai precisar manter isso de repente pro resto da vida. E aí, será que depois que tu cumprir aquele outro objetivo específico, assim, digamos, de perder peso ou modificar o teu corpo, tu vai parar de praticar atividade física, né? Ou tu vai seguir, né? Também serve pro autoconhecimento, que não é só pra gente quando tá naquele poço, né, que a gente fala no fundo do poço emocional, mas assim, pra gente perceber quais as minhas forças, quais as minhas vulnerabilidades e poder se planejar também em cima disso, né? Bom, eu sei que aqui tem uma área da minha vida que é mais frágil, e aí se essa área entra em mais necessidade, em maior demanda, no meio de um traçado de um objetivo, né, que eu estava realizando. Então, é necessário se conhecer também para poder se planejar melhor, né?
Alana, cheguei nesse estágio que nós estamos. Nós estamos em agosto, já passamos da metade do ano. Comecei a revisar meu planejamento lá de 1º de janeiro. Não cumpri com boa parte das minhas metas. Como reorganizar? É possível correr atrás, tentar resgatar ali os meus planos, cumprir com essas metas? Ou eu preciso reavaliar de fato o que eu decidi fazer e fazer uma realocação de expectativas? Muito bem, a gente vai bem pela segunda opção aí, né? Se for necessário tu chorar porque tem uma frustração, se for necessário pedir ajuda, né? Dividir tarefas, enfim, para tu poder voltar a pensar nas tuas prioridades, faz isso. E às vezes a gente vai precisar recomeçar assim com pouca vontade. Digamos que numa escala de 0 a 100% a gente tem... hoje eu acordei só com 10% de vontade. Mas se agarrar naqueles 10% e tentar agir com base naquilo, né? Eu gosto muito da gente também trocar o termo assim de felicidade, tentar almejar mais alegria, né? Em pequenas coisas. Comer uma bergamota, né? A minha felicidade é ceder um bom estudo para os meus filhos, uma boa educação. Não importa o que, mas que a gente busque trazer essa pequena alegria, né, todos os dias para nossa vida. E aí a gente vai ter mais chance de se sentir mais satisfeito, de forma geral, né? Quando tu fala sobre pequenas alegrias, acho que também a gente precisa trazer aí para quem está em casa, que eventualmente não conseguiu cumprir as grandes metas. É possível também celebrar as pequenas conquistas, inclusive aquelas que não estavam listadas no início do ano, né? Perfeito, é bem isso aí. Porque a partir disso, quando a gente olha para uma coisa que está acontecendo agora, ficando no estado de presença, e quanto mais a gente faz isso, tem esse comportamento, a possibilidade da gente evitar uma ansiedade, uma depressão é muito grande. Porque elas sempre são um excesso ou de passado ou de futuro, né? De preocupações com o que vai acontecer ou de ficar remoendo aquilo que já aconteceu. Então, prestar atenção no que está acontecendo hoje, e também para atingir meus objetivos, que recursos eu tenho hoje, de repente é diferente do que eu tinha no final do ano. E aí tentar mensurar de novo, né, medir ele para ver o que vai ser possível realizar. Com relação a criar essa lista, é uma estratégia positiva a gente fazer esse planejamento lá no início do ano? Ou isso também é uma forma de nos impor um sentimento de ansiedade, porque daí tu tem aquela lista, tu fica no objetivo de ter que cumprir, e quantas metas estão ali, e quanto tempo eu tenho para fechar esses objetivos? Ou isso pode ser administrado de uma maneira mais calma, varia de pessoa para pessoa? Qual é a orientação que tu daria? É uma combinação muito delicada que a gente precisa ter atenção, né? É importante fazer as listas, assim, até por uma questão de autogerenciamento, uma organização. Mas junto com essa listinha, se tu quiser escrever ali a palavra acolhimento, é muito importante. Porque às vezes, se um amigo, um colega de trabalho nos fala, olha, não consegui fazer tal coisa a tempo, não consegui te ajudar naquilo que tu precisava, me perdoa, a gente vai desculpar, vai acolher ali, né? E quando a questão é conosco mesmo, só falta ter um chicote nas costas, né? E se punir para aquilo. Então, esse acolhimento tem que estar junto com essa lista. Olha, eu me acolho, apesar de que as coisas de repente não vão sair exatamente no tempo que eu planejei ou da forma que eu planejei. Eu tenho esse outro plano, caso aquilo não venha, né, a dar certo. E pensar também que nós não estamos sozinhos, que num coletivo há muitas pessoas que estão, sim, frustradas com coisas que não conseguiram, que estão lutando, né? Eu não conheço ninguém, por exemplo, que está com tudo realizado hoje na vida. E será que quando a gente realizar tudo, será que, né, ainda vai ter muito propósito, assim, em realizar outras coisas? Então, que a gente possa ver que tá todo mundo no corre, como a gente diz, né? Mas que a gente não perca a esperança de que aquilo pode ser realizável, talvez com alguns ajustes, e sempre se acolhendo para poder que a gente crie assim esse contato com as nossas emoções, né? Deixar passar aquilo que não está sendo legal e se conectar com a nova realidade, né? Para poder fazer diferente. Quem está em casa e eventualmente não conseguiu cumprir a sua listinha dos sonhos, qual é a orientação que tu dá? Qual é a dica para tentar administrar, principalmente a frustração, e de que forma isso também eventualmente afeta a nossa saúde mental, né? Te acalma, vivente, respira, tudo vai dar certo. Eu sei que essa é uma frase clichê, né? Mas são coisas assim que quando a gente está no ápice de uma ansiedade, de uma angústia, é importante ouvir. Não, olha só, eu tô respirando, eu tenho saúde, eu consigo trabalhar mais um dia, ou amanhã eu vou conseguir, e aí as coisas se renovam, né? Quanto mais a gente pensa as coisas assim de forma geral, pensa muito nisso, no quadro todo, assim, digamos, eu quero realizar uma viagem, quero realizar a compra de uma casa, quero, né,
conquistar algum objetivo e a gente vê que aquela coisa grande ainda não se realizou, isso pode ser um fator angustiante. Mas se a gente olhar para o micro, olha, eu precisava juntar tanto dinheiro até tal oportunidade, consegui, não consegui, o que eu posso fazer para isso? E aí esse passo vai me levar para outro, e assim, digamos, e pode ser usado para qualquer coisa, né, para saúde, ou se a gente quer ter mais tempo de qualidade com a família, eu ainda não estou no ideal do que eu queria estar convivendo, mas eu consigo fazer uma visitinha para fulano de 15 minutos, ou mandar uma mensagem, perguntar como tá, né? Tentar se fazer presente. Então, é tentar reajustar mesmo, né, as coisas que são necessárias, mas no final vai dar tudo certo. Pequenos passos e menos cobrança. Perfeito, tu resumiu muito bem. É isso aí. Muito obrigada, Alana, por nos receber aqui, pelas dicas importantes, por trazer esse conhecimento, né, e também orientar quem está em casa sobre essa pressão toda que a gente acaba se impondo e trazer uma palavra de conforto e de tranquilidade. Imagina, eu que agradeço pelo espaço e vamos, né, com presença, lembrando de pequenas alegrias que no final podem nos levar a bons resultados. Perfeito, me despeço então aqui do consultório da Alana Balardim, com essas dicas valiosas, com esse sentimento aí de tranquilidade que a gente precisa ter para administrar tanto os nossos projetos como a nossa vida. Como disse ela, muita calma, muita serenidade, que a gente consiga ir devagar, cumprindo uma meta por dia, valorizando as pequenas conquistas.